Sabe, às vezes as lições mais profundas sobre a vida vêm dos lugares mais inesperados. E se eu te dissesse que um super-herói alado, lá dos anos 40, tem um segredo incrível sobre como lidar com as nossas lutas do dia a dia? A resposta é surpreendente e está toda escondida no jeito que ele voa. Parece meio maluco, né? Mas é isso mesmo. Por trás da história um tanto confusa desse herói, existe uma metáfora muito poderosa sobre resiliência, sobre perspectiva, e é isso que a gente vai desvendar agora, juntos. Para a gente poder chegar na lição, primeiro a gente precisa conhecer o herói. E a história do Gavião Negro, olha, é complicada. Mas é justamente essa confusão toda que faz dele o exemplo perfeito para o que a gente vai conversar hoje. Lá no comecinho dos quadrinhos, as coisas eram bem mais diretas. Tinha o Carter Hall, um arqueólogo que achou um metal misterioso, fez um par de asas e saiu por aí combatendo o crime. Sabe, uma história de origem clássica, bem típica da Era de Ouro. Simples assim. Só que aí veio a Era de Prata dos quadrinhos e virou tudo de ponta cabeça. De repente, o Gavião Negro não era mais arqueólogo. Era um policial alienígena chamado Katar Hol. Imagina só a confusão na cabeça de quem lia na época qual das histórias era a de verdade. E aqui vem a grande sacada dos roteiristas. Em vez de simplesmente apagar uma das histórias, eles juntaram as duas usando o conceito de multiverso. Carter Hall era o herói da Terra 2, o clássico. Katar Hol era o da Terra 1, o moderno. Os dois existiam em realidades diferentes. Essa solução não só consertou um problemão de continuidade, como deixou o personagem muito mais rico. Mas olha só, não importa se ele era um arqueólogo da Terra ou um policial do espaço. Uma coisa nunca mudou, a fonte do poder dele. E é esse segredo que leva a gente para o coração da nossa analogia. Vamos entender como é que ele voa de verdade. O segredo todo está numa substância fictícia chamada metal-enésimo. Pensa nele como se fosse um interruptor para a gravidade. Não é sobre ter força para voar, é sobre simplesmente anular uma das forças mais básicas do universo. Então o ponto mais importante é este. O Gavião Negro não voa batendo as asas com uma força absurda. O cinto é que faz ele ficar leve, flutuando. As asas servem para dar direção e velocidade. Ele não luta contra a gravidade, ele transcende ela. Guarda bem essa ideia. Ela é a chave de tudo. E é agora que a mágica acontece. O jeito que um personagem de gibi voa acaba se tornando um espelho perfeito para algo que todo mundo sente, o peso das nossas dificuldades e aquela vontade de se erguer acima de tudo isso. A análise original que inspirou essa nossa conversa se baseia numa passagem bem antiga que fala sobre renovar as forças e voar como águias. Essa imagem, sabe, de se mover sem esforço, de superar o cansaço, é exatamente a ideia que a gente vai explorar agora. Vamos deixar a analogia bem clara. A gravidade é o peso dos nossos problemas, das contas, do estresse do dia a dia. O metal-enésimo é aquilo que nos eleva. Pode ser a fé, uma nova perspectiva, um propósito. É o que nos permite desligar esse peso. E o voo? Bem, o voo é a nossa capacidade de seguir em frente, de navegar pela vida sem ser esmagado por tudo isso. Parece uma metáfora perfeita, né? Faz todo sentido. Mas e se a estiver estiver olhando para isso do jeito errado? E se a gravidade, ou seja, os nossos problemas, não for, na verdade, a inimiga da história? É uma pergunta que meio que vai contra tudo que a gente acabou de montar. Porque, claro que os problemas são o inimigo, certo? Bem, antes de responder, vamos dar um passo para trás e pensar no que a gravidade de verdade faz no nosso mundo. Pensa um pouco nos astronautas no espaço. Sem aquela pressão constante da gravidade, o corpo deles começa literalmente a se deteriorar. Nossos ossos, nossos músculos, até o planeta em que a gente vive, tudo é mantido no lugar por essa força. A gravidade não só nos prende no chão, ela nos dá estrutura, ela nos mantém inteiros. E aí que a metáfora fica muito mais profunda. Se a gravidade é essencial para a vida, então talvez os nossos desafios também sejam. Talvez eles não sejam só obstáculos para a gente desviar, mas as próprias forças que nos moldam, que nos fortalecem, que nos forçam a criar raízes mais firmes. E isso nos traz para a grande conclusão, onde essas duas ideias que parecem opostas, na verdade se encontram. A lição final do Gavião Negro não é sobre fugir da gravidade, mas sobre aprender a dançar com ela. A verdadeira sabedoria, então, não está em escolher entre ter os pés no chão e a cabeça nas nuvens. Está em reconhecer que a gente precisa dos dois. Precisamos da gravidade das nossas lutas para nos dar força, para nos dar substância, e precisamos da capacidade de voar, de ganhar perspectiva para que essas mesmas lutas não acabem nos definindo ou nos esmagando. É a integração perfeita, viver no mundo com todo o seu peso, com todos os seus desafios, mas nunca
perder a capacidade de se elevar, de enxergar o todo e de se mover com propósito e com graça. Essa, sim, é a verdadeira superpotência. Essa é a lição que um herói alado nos ensina. E assim, a questão final fica para a gente pensar. Qual é a gravidade que define o nosso mundo, a luta que nos molda, e o que, na nossa vida, pode nos dar asas para navegar por tudo isso? A resposta, como a gente aprendeu com o Gavião Negro, pode ser a chave para a gente finalmente voar.